Em nosso estudo de hoje, a lição 106 do livro Palavras da Vida Eterna, confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Palavra de Tiago, na sua epístola, capítulo 2, versículo 17. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício, entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Emmanuel hoje utiliza algumas figuras umas telas mentais, figuras de comparação, primeiro mexendo com o lado material para dizer também sobre o lado espiritual. A gente vai aprender isso, que a realização material ela tem uma importância muito grande na evolução dos espíritos, porque quando a gente começa a ter o gosto de realizar os nossos sonhos no campo material, daqui a pouco a gente começa a descobrir que a gente também tem essa capacidade de realizar os nossos sonhos no campo espiritual, nas conquistas, na reforma íntima, enfim. Então o que acontece? Ele vem pegando aqui 5 parágrafos, né, de comparação. Ele fala assim, tem o mérito da semente, a gente valoriza as qualidades, mas se a gente não plantar a semente, o que vai acontecer? Ela vai secar, vai ser jogada fora. Depois ele fala vários talentos artísticos que a pessoa traz, talento para música, talento para poesia, talento para pintura, talento para arquitetura. Mas se eu não trabalho por expressá-los, eu vou ficar no ridículo diante daqueles que me ouvem. É até interessante isso, né? Porque a pessoa, por que ele está falando no ridículo? Porque eu sou muito bom, mas cadê sua obra? Não tem, então não tem o que mostrar. Esse aqui é o ridículo que ele fala. Depois ele vem falar, você prepara as sapatas de uma edificação qualquer, você começa a fazer as primeiras edificações e de repente abandona aquela obra no meio do caminho. O tempo, a chuva, né, e principalmente os micro-organismos vão dar, como ele fala aqui, o mofo, vão dar conta de comprometer, e algumas vezes comprometer seriamente, comprometer definitivamente a sua obra. Depois ele vem falar, o credor é a mesma coisa, né? Você vem pagar, você está devendo uma dívida qualquer, você pega o dinheiro emprestado, mas não paga, você será levado à insolvência. Olha só, comparações do campo material, o tempo todo no campo material. E no final ele vem falar de uma determinada máquina, tudo bem. Para depois concluir para a gente, assim também nos assuntos da alma. Gente, Jesus afirmou categoricamente no Evangelho, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Só aqueles que praticam. Prática. Da prática vem a obra. São aqueles que praticam a palavra, praticam os ensinamentos do meu Pai. Em outro momento ele fala, quem são meus irmãos e minha mãe? Meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que praticam todos esses ensinamentos. Ele está querendo dizer para a gente que não adianta apenas a gente ficar apregoando. Aliás, é muito fácil até a gente dizer assim, né? Você tem religião? Tem. Eu sou cristão. Eu acredito em Deus. Muito bom. No século XXI já era para acreditar, né? Tudo bem. Aí depois, eu sou cristão.
muito bom também. Aí vem Cristo fala para a gente, ó, só quem pratica a minha palavra é que entrará no reino dos céus. E qual é a palavra dele? A palavra é desafiadora. A palavra a gente tem repetido bastante nesses nossos estudos aqui. Ela é um desafio para qualquer um, porque ela vem convidando a gente a amar o próprio inimigo, vem convidando a gente a perdoar 70 vezes 7, bateu numa face, oferece a outra, pediu a capa da túnica também, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000 passos também. Dá a César o que é de César. São conceitos que são muito, carrega a tua cruz e segue-me. São muito desafiadores para a gente. Então, o pessoal fala assim, né? Ah, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. É engraçado até a gente parar para pensar, porque as pessoas falam mais por convenção social, talvez até por medo, por modismo. Né? Tem uma razão para a pessoa afirmar com todas essas letras, eu gosto do Cristo, eu amo Cristo, e não tomar iniciativa de praticar, porque normalmente, né, a pessoa vai falar assim, não, eu amo Cristo realmente porque eu estou ensaiando agora os primeiros passos de praticar o que diz o Evangelho e estou sentindo dentro da lei de causa e efeito uma diferença muito grande. Parece que uma coisa em mim, né, a autoestima, mostrando, dessa vez estamos tomando o caminho correto e a gente começa a se sentir bem. Então, é por esse motivo que eu amo Cristo. Agora, a gente estava um dia analisando sobre isso, né? Até mesmo no mundo espiritual, quem está encarnado ou quem está desencarnado. Se eu falar assim, ó, eu não amo Cristo, você vai conquistar de imediato um monte de antipatia, um monte de inimizade. E inimizade só pelo simples fato, como se Cristo fosse alguém que eu tivesse que defender na base da violência. Né? É assim que acontece aqui na Terra. E aquela pessoa não gosta do Cristo, não. Aí você gosta? Eu gosto muito. Você pratica? Ah, não pratico ainda não. É até uma coisa paradoxal, né? Porque quando vou falar de um determinado músico, eu gosto muito desse músico, porque pô, as músicas dele são muito boas. Essa música tal, aquela música X, essa música aqui. E eu como músico principalmente, ó, eu gosto tanto que eu aprendi a tocar aí, essa música, aquela, gostei tanto dessa. Enfim, isso é gostar muito, é amar muito, confiar servindo. Né? Então ele fala assim, assim também nos assuntos da alma. Em verdade, a gente reverencia a Deus, a gente deposita em Cristo a nossa esperança. O problema na Terra ainda é hoje o mesmo problema de 2000 anos atrás. As pessoas não procuram o Cristo como uma maneira de reforma íntima, uma maneira de autoconhecimento. Não procura. Procura um Cristo para alívio das dores. Então, você vai ver assim, vamos parar para fazer uma análise da gente mesmo. Quando a gente pronuncia o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está sendo para quê? Tá sendo, a maioria das vezes aconteceu uma coisa que me contrariou. Meu Jesus, me ajuda. Você está pedindo o tempo todo é ajuda. Né? E raros de nós a gente fala assim, Senhor, me ajuda a praticar. Eu quero mudar. Eu quero aprender a colocar na prática o perdão. Eu quero aprender a colocar na prática o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Olha que desafio, gente. Eu tenho que aprender a respeitar e amar as pessoas que são totalmente diferentes de mim, têm gostos diferentes de mim, têm religiões diferentes da minha, têm opiniões políticas diferentes da minha. Olha que coisa interessante. Né? Ele vem falar para a gente coloca em Cristo a nossa esperança, a gente admira a virtude, né? E acredita na força do bem. A gente admira a virtude, a maioria das vezes a gente está admirando nas pessoas. Contudo, se a gente nada realizar na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Aliás, também é uma coisa paradoxal. Né? Como é que a gente vai ter tanta fé e aquela fé vai ficar estagnando a gente? Aquela pessoa que nunca tentou, é interessante, eu conheço pessoas assim, estudaram, na hora de fazer o teste, não, fugiram do concurso público, fugiram do vestibular, do Enem, nunca fizeram, nunca fez, ficou só estudando, nunca fez. Então nunca tomou iniciativa, vamos tomar iniciativa.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.